Opa, Leonardo falando com você mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje estaremos falando de perfil de cores. Qual que você deve utilizar, quando você deve utilizar eles, qual que você coloca na sua câmera, se é que você é um fotógrafo profissional ou aspirante à fotografia. Vamos entender tudo isso nesse vídeo hoje. Fique comigo até o final e roda a vinheta, editor! Bom, antes da gente começar, gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal aqui embaixo, ative o sininho para você receber notificações em primeira mão dos próximos vídeos. Vamos rumo aos 100 inscritos. O canal tá pequeno, mas já vai ajudar demais a gente a alcançar essa meta aí de 100 inscritos, tá bom? Vamos para o vídeo. Bom, de onde surgiu os perfis de cores? Na década de 80 ou antes, muito antes, a gente só sabia de cores através do cinema, da televisão e de impressos em jornais. Com o surgimento das novas tecnologias vindo crescendo no final da década de 80 para o início da década de 90, com o surgimento já de monitores para computador também de tubo, quem lembra deles? E como é que funcionava a TV e o tubo e o monitor de computador? Era um canhão de luz que projetava as cores RGB, que é Red, Green e Blue, certo? E paralelamente, a tecnologia de impressão também ia avançando nessa época, né? Que apesar que impressão já existia muito antes, né? Por causa dos jornais, mas a tecnologia de impressão também veio evoluindo. Que a tecnologia de impressão utiliza o perfil de cor CMYK, né? Que é o cian, o magenta, o yellow e o preto, né? Então o que acontece? No início da década de 90, com o avanço das tecnologias, em 1996, a Microsoft e a HP elas se uniram para desenvolver o perfil sRGB, que é o Standard, Red, Green e Blue. Por quê? Porque a HP era uma fabricante de impressoras e scanners, né? Que hoje em dia pouco se utiliza scanner, né? Mas ainda existe scanner no mercado, sim. Mas a HP foi a pioneira nessa tecnologia. E a Microsoft precisava desenvolver um padrão de cor que ficasse visível na internet, nos monitores. Então as duas se uniram e criou o perfil sRGB. E aí toda a indústria começou a padronizar esse perfil de cor. Enfim, toda a cadeia de indústria começou a adotar esse perfil de cor. No ano seguinte, veio a Adobe e criou o perfil Adobe RGB 1998. Logo após que a HP e a Microsoft juntou para criar esse perfil. E aí ela criou esse perfil com a gama muito maior de cores, puxando ali para o verde, como você pode ver nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Por que a Adobe quis criar esse perfil e queria se tornar ele padrão para ela? Porque o sRGB que a Microsoft criou, quando você convertia o arquivo para CMYK, para fazer as impressões offset, tinha uma divergência muito grande de cor, porque o aspecto de cor do sRGB é muito pequeno, muito limitado. E a Adobe veio amplificando esse aspecto de cores, com cores mais opacas, com esse perfil de cor mais opaco. Então, quando você colocasse o perfil Adobe RGB 1998 na sua câmera fotográfica, abrisse no Photoshop ou no InDesign, o que acontecia? Quando você convertia para CMYK, para impressão, a perca de cores era muito pequena. Então, esse foi o objetivo da Adobe, ter criado esse perfil de cor dela para padronizar em todas as ferramentas de software dela, né? Porque a Adobe, ela sempre foi uma empresa pioneira em trabalhos para offset, para impressão. Então, por isso que ela criou esse perfil de cor e que se tornou padrão.
E a história não para por aí. No final da década de 90, no início da década de 2000 ali, começou a surgir as câmeras digitais, saindo do analógico, né? E aí em 2003, a Kodak, quem lembra da empresa Kodak aí, a gigante, ela criou o perfil Profoto RGB, que é amplificando muito mais, indo muito mais além do que o olho humano enxerga nesse perfil, e ela quis se tornar padrão nas câmeras digitais para as cores se comparar com o filme Ektachrome. Quem é fotógrafo antigo aí vai lembrar desse filme. Que espetáculo de filme. Eu lembro que eu já trabalhei também em empresa de fotografia analógica, e aí com o avanço da tecnologia de câmeras digitais, acabou se tornando padrão para quando você fotografa na sua câmera fotográfica em RAW. Quando você coloca em RAW, automaticamente você já está com esse perfil de cor incorporado, porque todas as câmeras, ele traz esse aspecto de bilhões de cores nesse perfil. Já está padronizado toda a indústria de câmera fotográfica. Bom, a coisa parece ser complicado, mas não é. Então, vamos lá. Você que é fotógrafo, tem uma câmera profissional ou semi-profissional, sempre procura fotografar arquivos RAW, porque você está explorando o máximo, que é o negativo da imagem que você está obtendo de forma digital, com essa gama gigantesca de cores. Se você fotografa em JPEG na sua câmera, dependendo da câmera que você utiliza, você tem as duas opções a ser utilizado, certo? sRGB e o Adobe RGB, que já vem como padrão também nas câmeras fotográficas. Esses dois perfis. Eu gosto de fotografar só em RAW, mas dependendo do trabalho, dependendo do objetivo seu, às vezes você fotografa em JPEG na sua câmera. E aí você faz a escolha, qual que você quer, qual o objetivo da imagem. E a gente vai percebendo que o padrão da imagem, hoje, ela é 8 bits. O que significa 8 bits? Ela tem 8 bits de cores por pixel, tá? Então o que significa? Uma imagem em RGB, ela tem o canal do red, do green e do blue. Formando as três cores, ela forma uma imagem colorida, como nós vemos, certo? Cada canal de cor desse carrega 16 milhões de cores. E esse acabou ficando o padrão para quem utiliza o perfil de cor, tanto o sRGB como o Adobe RGB. E você pode ver aí no seu Photoshop que você tem lá 8 bits, 16 bits e 32 bits, certo? O 16 bits é quando você fotografa em RAW. A Kodak, quando ela desenvolveu o Profoto, conseguiu colocar ali 16 bits por pixel, ou seja, a gama de cores que a imagem tem quando você fotografa em RAW, que é o negativo da imagem digital, ela é muito maior. E qual que é a diferença de 8 bits por 16 bits, essa gama de cores? É para você reduzir o efeito bending, tá? O que é esse efeito? Essa imagem, como nós estamos vendo aqui, que tem um céu com nuances de degradê muito grande, né, que é um pôr do sol, o que acontece? Quando ela está com 16 bits, esse degradê de cor, ele está perfeito. Ele não, todas as cores possíveis que deveria estar, tá aqui na imagem, nessa imagem, quando ela está com 16 bits. Quando ela está com 8 bits, falta cor. Quando você é uma pessoa que vai imprimir suas fotografias em fine art, é muito importante que esteja em RAW as imagens, porque você vai evitar esse tipo de efeito de bending, né? Que vai ter cores faltando na imagem, e aí não dá a formação correta. Às vezes a olho nu, tem certas pessoas que não conseguem ver na tela do computador, não consegue ver. Mas na impressão, às vezes dá para você ver a diferença. Pessoas que têm um olhar mais criterioso conseguem ver essa diferença na tela. Alguns não, né? Vamos supor, uma pessoa leiga que não tem tanto feeling para isso, né? E o 32 bits? O 32 bits
eu nunca peguei uma imagem nesse formato. Ela é o dobro do 16 bits, né, claro. E eu acredito que sejam as imagens de grande formato. Hasselblad, né, esse tipo de câmera aí tem sensores bem grandes, né? Então eu acredito que essas câmeras que fotografam em 32 bits. E eu nunca peguei uma imagem assim, porque não adianta você estar com a imagem fotografada, vamos supor, com esse perfil de cor sRGB, Adobe RGB 98, que é 8 bits por canal, e convertê-la para 16 bits ou 32 bits. Você só está aumentando o preço do arquivo, você não está criando, a imagem ela não foi criada já com aquela quantidade de cores. Ou seja, no registro da imagem, você já tem que capturar a imagem com essa nuance de cores, com essa gama de cores bem maior, certo? Quando que você deve utilizar os perfis de cores corretos? Então vamos falar deles aqui. Tudo depende do seu objetivo que você vai utilizar as imagens. Ele vai ser para rede social, a imagem vai ser para a internet, para o seu blog, para o seu site. Então você pode utilizar ele sRGB ou o Adobe RGB 98. O sRGB é o mais indicado, porque ele foi feito para tela. Muitos browsers de internet utilizam o sRGB. Então você pode estar utilizando o sRGB que não vai dar diferença nenhuma. Agora, quando você tem uma imagem que foi feita em JPEG, mas que você possa utilizar a impressão e que você não seja tão criterioso em questão de qualidade, é melhor você utilizar o Adobe RGB 98. Por quê? Porque ele tem um aspecto de cor maior. Quando você converter para CMYK, a diferença vai ser menos, tá? Então por isso que quando eu vou fotografar em JPEG, eu já sempre deixo em Adobe RGB 98. Porque às vezes, vai que eu vou imprimir uma foto 10x15, uma foto 15x21 numa empresa de fotografia. Agora, quando você deve fotografar em RAW, eu só fotografo em RAW. É muito difícil eu fotografar em Adobe RGB 98. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha explicado bem essa questão de perfis de cores, do surgimento, o porquê disso. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui que eu vou responder vocês, tá? Vou estar escrevendo esse artigo e publicando no meu site. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, senta o dedão aí, deixa o seu joinha, ajude o YouTube a divulgar mais esse vídeo aí, deixando seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos que tenha curiosidade em aprender essa questão de perfis de cores, tá bom? Então é nóis, fica com Deus, um abraço, fui!